Rapaziada, falando de Premier League, o Arsenal é favorito. Isso já está decidido nas casas de aposta, nos estúdios de televisão, nas rodas de conversa entre torcedores. Depois de 22 anos de espera, os Gunners finalmente ergueram a taça da Premier League. E agora chega a nova temporada como donos da coroa. E do outro lado da cidade, uma história completamente diferente. Pep Guardiola foi embora, depois de 10 anos de domínio absoluto. Bernardo Silva, o capitão, o camisa 20 que representava a alma do vestiário, também se despediu. E o pior, Rodri, o melhor volante do mundo, o vencedor da Bola de Ouro da última Copa, tem seu futuro em aberto. No lugar de Guardiola, chegou Enzo Maresca, um nome conhecido dentro do Etihad, mas que nunca comandou um projeto dessa magnitude. E é exatamente aqui que surge a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. E se todo mundo estiver cometendo um erro gigantesco ao subestimar o Manchester City? Porque existe uma diferença enorme entre perder um treinador e perder uma estrutura. E o City, por mais que tenha perdido o Guardiola, não perdeu o que o Guardiola ajudou a construir. Foram 10 anos. 10 anos não se resume a um homem à beira do campo, se resume a um departamento de recrutamento reconhecido como um dos mais eficientes da Europa, e uma metodologia de formação que atravessa todas as categorias do clube, e um planejamento esportivo que já pensa em 2, 3 anos à frente. Times que perderam grandes treinadores no passado e desabaram tinham uma coisa em comum: dependiam quase inteiramente de uma pessoa para funcionar. O City não é esse tipo de clube. A estrutura que o Guardiola ajudou a levantar continua de pé, continua funcionando, contratando, planejando, e talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso. O problema do City não é a ausência de organização, é a ausência de certezas, e são duas coisas bem diferentes. Só que tem um detalhe que muita gente ignora quando fala sobre Maresca. Ele não é um estranho entrando em um ambiente desconhecido. Essa é a terceira passagem dele pelo clube. Ele trabalhou como auxiliar técnico, direto com o Guardiola, viveu o dia a dia da metodologia, entendeu como o City pensa futebol, antes mesmo de assumir um cargo de treinador principal em qualquer lugar da Europa. Conhece os bastidores, conhece a exigência interna, conhece o padrão que o clube não abre mão de manter. Isso não significa que ele vai repetir o mesmo padrão do Guardiola. E mano, é bom que ele não repita, porque futebol não funciona por cópia. A pergunta que fica no ar é outra. Maresca consegue manter a identidade vencedora do City sem simplesmente imitar o espanhol? A resposta a essa pergunta vai definir se essa temporada é o início de uma reconstrução ou um começo de um novo ciclo de títulos. Mas agora presta atenção nisso, porque essa parte muda completamente a forma de como você deveria enxergar o momento do City. Todo mundo trata a temporada passada como um fracasso, só que os números contam outra história. O City terminou com 78 pontos na segunda colocação, apenas 4 pontos do Arsenal campeão. 4 pontos em 38 rodadas, em uma temporada de transição, com Guardiola já sabendo que sairia ao final do ano. E mais, o City não saiu de mãos vazias, levantou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga, 2 troféus, em uma temporada apontada como decadente. Isso não é um retrato de um time que desmoronou, é um retrato de um time que competiu até o fim, mesmo em meio a incertezas. E se a distância para o topo é apenas 4 pontos, a pergunta não é se o City pode voltar a brigar pelo título. A pergunta é o que falta para fechar essa conta. E aí entra Elliot Anderson. City pagou 116 milhões de libras por ele, valor recorde para um jogador britânico na história do futebol inglês. Um contrato de 5 temporadas. Um meio-campista de 23 anos que chega direto à Copa do Mundo, onde foi um dos destaques da seleção inglesa, ajudando o time a alcançar o melhor resultado desde 1966. O Anderson tem exatamente o perfil que qualquer treinador sonha em ter no meio-campo. Recuperação de bola, força física, qualidade de passe, uma capacidade de progredir com a bola no pé e uma versatilidade para atuar em diferentes funções. Só que tem um contraponto que não pode ser ignorado. 116 milhões de libras é uma pressão gigantesca para um jogador que nunca disputou uma Champions League em alto nível, ainda mais pelo clube que joga agora. A adaptação ao padrão de exigência do City, por disputa de posição e elenco recheado de estrelas, não é automática. Mas se você for além da contratação em si, existe uma leitura mais profunda por trás dela. Não é só reforço, é preparação. E é aqui que a história do City fica realmente interessante, porque agora chegamos ao ponto que pode decidir sozinho o rumo da temporada inteira. O jogador Rodri. Se você acha que o problema do City termina na saída de Guardiola, espera até entender o que está acontecendo com o volante espanhol. Rodri vai passar por uma cirurgia nas costas, sem prazo definido de retorno.
o que significa que pode desfalcar o time logo nos primeiros meses da nova temporada. Aí você soma isso em um detalhe que muda tudo. Ele entra no último ano de contrato, com o vínculo terminando em 2027, e sem acordo fechado para a renovação. Então os clubes estão tudo de olho. Real Madrid, Barcelona. Há relatos que o próprio City já colocou um valor na mesa para a possível venda, algo em torno de 80 milhões de euros, enquanto o interesse espanhol trabalha com cifras mais baixas. Nada está definido, mas a possibilidade de Rodri deixar o clube nessa janela ou na próxima é muito real. E aqui está o problema: não existe dentro do elenco atual um jogador no mesmo nível dele. Rodri não é apenas um volante, é um elo entre a defesa e o ataque, o jogador que dá equilíbrio para todo o resto funcionar. A grande dúvida é simples de fazer e difícil de responder. O Manchester City está preparado para jogar sem o melhor volante do mundo? E talvez a contratação de Anderson seja exatamente isso, uma resposta antecipada a uma pergunta que o clube sabe que talvez precise responder antes do que gostaria. Mas nem tudo é incerteza no Etihad, porque apesar das saídas de peso, o elenco que sobrou ainda assusta qualquer adversário da Premier League. Haaland continua sendo a maior referência de gols da liga. Foden, Doku e Cherki formam um trio ofensivo de criatividade rara. Na defesa, Rúben Dias, Guardiol, segue como uma das duplas mais sólidas do continente. Nico O'Reilly disputa como um talento da base que já ganhou espaço no time principal. E agora Anderson chega para reforçar o meio campo, que precisa se reinventar. Não é o mesmo Manchester City da era Guardiola, mas isso não significa que seja um time fraco. Significa que é um time em transição, com menos experiência acumulada e mais juventude pronta para assumir o protagonismo. E é exatamente por isso que a distância para o Arsenal talvez seja menor do que parece. Ninguém está tirando o mérito dos Gunners, eles mereceram o título, construíram um elenco consistente e chegam como favoritos justos para a temporada. Mas 4 pontos não é uma distância que exige revolução, é uma distância que exige ajustes e detalhes, consistência nos jogos que o City historicamente vencia com facilidades e na temporada passada deixou esses pontos escapar. Mas antes de fechar essa análise, é preciso ser honesto sobre os riscos, porque sem essa conversa vira propaganda. E propaganda não é o que você veio buscar aqui. A adaptação de Maresca a um cargo de treinador principal em um clube desse tamanho é uma incógnita real. A possível ausência do Rodri pode desequilibrar todo o sistema tático. O Anderson pode demorar para se encaixar no padrão de exigência do Etihad. A saída dos jogadores experientes como Bernardo Silva tira a liderança e a maturidade de um vestiário em reconstrução. O calendário de uma temporada completa, somado a uma pressão por muitos estados imediatos, pode pesar sobre um elenco ainda se conhecendo. E o desempenho da Champions League, onde as margens de erros são ainda menores, vai testar tudo isso ao mesmo tempo. Nenhum desses pontos pode ser ignorado, mas olhando o quadro completo, fica cada vez mais difícil sustentar a narrativa que o City é um projeto em queda. O City não morreu, o City não começou do zero, o City não perdeu sua estrutura, o City está mudando. E talvez o maior erro da Premier League seja confundir reestruturação com decadência, porque enquanto todo mundo discute quem vai ocupar o trono deixado pela era Guardiola, talvez seja justamente o time que todo mundo está esquecendo antes de ele voltar ao topo. E esse foi o vídeo, rapaziada. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários qual o próximo clube ou jogador você quer que eu fale aqui no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.